Olá, galerinha do quarto ano da Rede Municipal de Ensino, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e com bastante saúde. Galerinha, o final do bimestre letivo se aproxima, então, nesta aula, faremos a revisão da unidade 8 do componente curricular da língua portuguesa. Então, venha comigo. Iniciamos as nossas aulas esse bimestre falando acerca do conto de Artimanha, onde contos de Artimanha é um gênero textual que tem as suas raízes na tradição oral. Por isso, existem várias versões de uma mesma história. A finalidade dos contos de Artimanha são: nos contos, o protagonista costuma utilizar esperteza para melhorar a situação e obter vantagens sobre outro personagem, obter recompensas utilizando a enganação, proteger-se de uma ameaça ou de alguma exploração, principalmente quando submetido, punir o oponente ou se vingar. Como características, os contos de Artimanha têm as narrativas geralmente curtas, os personagens, que tanto podem ser animais como seres humanos, eles usam armadilhas, planos, truques e espertezas para garantir a sua sobrevivência ou vitória. A trama é organizada em torno de um personagem que utiliza a esperteza para conseguir o que deseja, enganando o outro. Os planos são engenhosos, inesperados e não previsíveis. A artimanha ou plano vai sendo apresentado ao leitor no decorrer da história, que o acrescenta suspense ao texto. Tem sempre alguém que engana e alguém que é enganado. Também é conhecido como conto de esperteza. Então, galerinha, como a gente viu, esses contos de artimanhas, eles são narrativas curtas, nas quais os personagens, que tanto pode ser humano como animais, eles utilizam de armadilhas, disfarces, truques, malandragem, esperteza para garantir suas vitórias nas histórias. E também não tem como se falar em contos de artimanha sem citar Pedro Malazarte, que é um malandro, sábio e sedutor, e é um personagem famoso nos contos populares brasileiros. Ele tem a origem humilde, é um astuto herói popular que consegue enganar a todos que cruzam o seu caminho. E sempre ele leva a melhor diante de poderosos, de avarentes, de orgulhosos e de vaidosos. Em alguns contos, Pedro Malazarte ele vai aparecer como herói, humilde, que faz justiça, e em outros só um malandro mesmo que tenta sobreviver. Outra coisa que a gente estudou durante as nossas aulas, esse bimestre, foi acerca das parlendas, que são textos que fazem parte do folclore brasileiro. Textos fáceis, alegres, que ajudam na memorização. São textos formados por versos e possuem rimas e ritmo. Os textos eles podem ser lidos ou cantados. Como, por exemplo, aí, nós temos aí essa vovozinha aí que está segurando uma plaquinha com uma parlenda. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando. Com certeza não tem pó. Então, você pode observar que é um pequeno texto que possui rima e que tanto ele pode ser lido como cantado. E é um texto alegre, de fácil memorização. Bem, galerinha, esses textos eles são utilizados em jogos e brincadeiras por todo o Brasil e são passados de geração em geração. Outro conteúdo que estudamos foi acerca das palavras terminadas em esa com Z e esa com S, que a escrita de esa com S e esa com Z gera dúvidas, pois ela possui a mesma pronúncia. O S ele tem som de Z quando está entre duas vogais. Mas depois dessa videoaula aqui, vocês vão relembrar para não confundir mais e estar escrevendo corretamente. Então, vamos lá. Antes de iniciar, vamos relembrar o que é substantivo, que é uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao redor das pessoas. Por exemplo, menino, bicicleta, roupa, árvore.
E o que é o adjetivo, que é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Por exemplo, garota bonita. Bonita é uma qualidade da garota. Crianças estudiosas. Estudiosos também é uma qualidade das crianças. Já o ESA com Z, que é o que a gente vai ver agora, visto que a gente já relembrou o que é os substantivos e adjetivos, o ESA com Z é utilizada para transformar um adjetivo em um substantivo. Por exemplo, belo é o adjetivo. Então, para transformá-lo em substantivos, usamos a terminação ESA com Z, que aí fica beleza. Pobre é o adjetivo, para transformá-lo em substantivo, fica pobreza. Observe que a terminação é ESA com Z. Agora vamos ver o ESA com S. A terminação ESA com S é usada para escrever adjetivos pátrios. Por exemplo, português, portuguesa, francês, francesa. Nesse caso, quando a gente vai escrever adjetivos pátrios, a gente usa a terminação ESA com S. Uma segunda utilização para a terminação ESA com S é que ela é usada em alguns substantivos que terminam em D. Por exemplo, empreender, empresa, defender, defesa. Então, observe que esses substantivos em empresa e defesa, eles são terminados com ESA com S. A terceira utilização de ESA com S é usada para indicar o feminino de títulos. Então, observe aí os exemplos. Duque. O feminino de duque é duquesa. Então, o ESA dessa terminação aí vai ser com S. Barão é o título. Então, o feminino é baronesa. A terminação ESA vai ser com S. Príncipe é o título. Aí, princesa é o feminino deste título. Então, esse ESA também vai ser com S. Mas, se surgir alguma dúvida acerca da escrita ou do significado da palavra, consulte sempre o dicionário. Além disso, estudamos também sobre a pontuação, 2 pontos, e travessão. Bom, normalmente usamos 2 pontos, né, para anunciar que alguém vai falar, e usamos o travessão sempre antes da fala dos personagens. Essa é uma das utilizações dessas pontuações, não é mesmo, galerinha? Então, vamos ver aqui os seus usos. Usamos 2 pontos para anunciar que alguém vai falar e usamos o travessão sempre antes das falas dos personagens, como já citei anteriormente. Observe os exemplos. Carla diz, 2 pontos. Travessão para iniciar a frase, que é a fala da Carla. Mamãe, quero fazer trufas de chocolate. Vejam aí os usos, 2 pontos, para anunciar que a Carla iria falar, e o travessão para iniciar a fala da Carla. Mas temos outras utilizações dessa pontuação. Por exemplo, usamos 2 pontos antes de uma citação. Paulo Freire, 1996, afirma. Utiliza aí os 2 pontos, pois vai se explanar agora o que foi que Paulo Freire citou, o que foi que ele disse. Aí abre aspas para fazer a citação dele, né? Não se pode falar em educação sem amor. Fecha aspas. Observe que antes da citação de Paulo Freire se coloca os 2 pontos. Usamos 2 pontos antes de uma enumeração. Veja o exemplo. Mamãe foi ao supermercado e comprou 2 pontos. Agora vamos dizer o que foi que mamãe comprou. Vamos enumerar. 2 pacotes de arroz, 1 quilo de feijão e 2 quilos de filé de frango. Observe que antes de citar o que a mamãe comprou, colocamos os 2 pontos. Usamos os 2 pontos antes de uma explicação. Quando recebi a prova, fiquei feliz. 2 pontos. Percebi que havia obtido nota máxima. Então, eu usei os 2 pontos aí para explicar o motivo que eu fiquei feliz, que é porque eu havia obtido nota máxima.
Usamos o travessão para indicar um discurso dos personagens, que pode ser no início da frase, por exemplo, a cigarra perguntou, travessão para iniciar a frase que a cigarra vai falar. O que você fez durante o verão? No meio da frase, também pode-se utilizar o travessão, né, indicando o discurso dos personagens. Se não mudar de vida, travessão, disse as rainhas das formigas, travessão, no inverno você há de se arrepender, cigarra, vai passar fome e frio. Então, utilizamos aí o travessão, no caso, no meio das frases, para indicar quem estaria falando aquilo, que foi as rainhas das formigas. E também pode usar o travessão para indicar o discurso do personagem no final da frase, como, por exemplo, o inverno ainda está longe, travessão, disse a cigarra, usando o travessãozinho aí no final, para apontar quem foi que falou aí, qual foi o personagem que falou, que no caso foi a cigarra. Os travessões também são utilizados para substituir, né, as vírgulas, para intercalar trechos em que se pretende dar ênfase. Os Estados Unidos e a China, travessão. Os maiores poluidores do planeta, travessão, não são signatários dos principais tratados de preservação ambiental. Então, observe que usamos aí o travessão, né, para intercalar o trecho aí que deu ênfase aí, né, explicando que os Estados Unidos e a China são os maiores poluidores do planeta. Outro conteúdo que estudamos, além desses já vistos, foram os pronomes oblíquos. Onde, galerinha? Vamos relembrar aqui o que é pronome, que é uma classe gramatical variável, cuja finalidade é substituir ou determinar um substantivo ou um nome. E os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que exercem a função de complemento. Então, é importante vocês lembrar que para cada pronome pessoal do caso reto, nós temos um pronome pessoal do caso oblíquo. Onde, por exemplo, na primeira pessoa, eu, do caso reto, nós temos o pronome pessoal oblíquo, me, mim, comigo. Na segunda pessoa, do singular, do pronome pessoal do caso reto, tu, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, te, ti, contigo. Na terceira pessoa, do singular, do pronome pessoal do caso reto, ele, ela, nós temos o pronome pessoal de caso oblíquo, se, si, consigo, o, a, lhe. Na primeira pessoa do plural, do pronome pessoal do caso reto, nós temos o pronome pessoal do caso oblíquo, nos, conosco. A segunda pessoa do pronome pessoal do caso reto, vós, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, vos, convosco. Na terceira pessoa do plural dos pronomes pessoais do caso reto, eles, elas, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, se, si, consigo, os, as, lhes. Bem, galerinha. Então, vejamos agora os exemplos dos usos dos pronomes oblíquos em frase. Eles a escutaram até o final. Pronome aí, grifado, a, que está em vermelho, é o exemplo do uso do pronome oblíquo. Eu te liguei ontem. Ti, o pronome oblíquo, também está grifado em vermelho. Vamos comigo ao parque. Comigo, que é o pronome oblíquo, também está grifado em vermelho. Então, aí vocês viram os exemplos de uso de pronomes oblíquos em 3 casos em frases. Bom, vejamos agora acerca dos verbos de elocução. Relembrando, os verbos constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado ou um fenômeno natural. Vejamos. Aninha brincou com Pedro ontem. Aninha fez a ação de brincar. Nesse caso, o verbo brincou está representando uma ação. Marília está doente. Esse está aí está relacionado ao estado ao qual Marília se encontra, doente. Choveu muito ontem. Choveu, que é o verbo aí, está relacionado a um fenômeno natural que aconteceu ontem.
Então, os verbos de elocução são verbos que anunciam o discurso, ou seja, que vai introduzir uma fala indicando as ações dos personagens. Observe o trecho. Pedro Malas Artes disse: vou fazer essa senhora me dar de comer hoje. Observe que o verbo de elocução disse está grifado aí, está representando uma anunciação da fala do Pedro Malas Artes. Da mesma maneira, os dois compadres falaram. Pois essa queremos ver. Falaram está representando uma anunciação da fala dos dois compadres que verá a seguir. Então, os verbos de elocução na frase, eles podem se posicionar antes da fala. Malas Artes perguntou: a senhora tem um tomate para pôr na sopa? Esse perguntou, que é o verbo de elocução, veio antes da fala. Mas pode vir depois da fala. Por exemplo, então está feita a aposta. Tracinho, disse Malas Artes. O verbo de elocução veio depois da fala, nesse exemplo, disse. No meio da fala, aprendi a fazer essa sopa com minhas mãezinhas. Aí, travessão, disse Malas Artes, travessão. Ela fazia para nós quando éramos crianças. Observe que o verbo de elocução disse, nesse terceiro exemplo, ele está no meio da fala, separados por travessão. Então, galerinha, essa foi a nossa revisão da unidade 8. No próximo vídeo, nós teremos a revisão da unidade 9. Fiquem com Deus, beijinhos virtuais e até o nosso próximo vídeo.